Estamos aqui para falar sobre feedback nas nossas relações interpessoais. Mais uma vez para o canal Saberes Psíquicos. Pessoal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos esses temas tão relevantes no nosso dia a dia, não é, Cris? Isso mesmo, não esquece de curtir lá no Instagram, siga o nosso Instagram também, curte aqui os nossos vídeos, nos dê alguns feedbacks, tá bom? Que a gente está esperando. Já que nós estamos falando sobre feedback, né? Vamos pedir o feedback para eles. Vamos pedir o feedback. Mas o que é um feedback, Cris? Antes de eu falar a frase maravilhosa sobre comunicação, o que é essa palavra tão falada no dia a dia, na área organizacional, e que a gente apropria, né? A gente apropria porque ela é muito ampla, né? Quando a gente fala de feedback, a gente está falando de retroalimentação. Eu gosto mais de trazer exemplos do que da definição em si. Então, assim, em um processo de comunicação, eu sou o emissor, você é o receptor, certo? Eu estou falando para você e você processa a mensagem, você escuta, processa a mensagem e me dá um feedback, ou seja, me dá um retorno, avalia a minha fala. Então, o feedback é uma forma de avaliação, ok? Sim. Mas não pense que é uma avaliação negativa, porque existem várias formas de fazer feedback, vários tipos de feedback. Mas ele é fundamental, eu digo que é uma ferramenta fundamental para as nossas relações, sejam fora do ambiente de trabalho ou dentro do ambiente de trabalho. Porque o feedback está relacionado com a comunicação. E nós trouxemos aqui uma citação de um psicólogo argentino que chama Alejandro Jodorowsky. Ele diz o seguinte: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo, né? Quantas vezes das nossas relações interpessoais ocorrem conflitos, ruídos, em decorrência disso, né? O que eu quero dizer, realmente é o que você entendeu? O que você entendeu realmente é o que eu gostaria de dizer ou é o que você gostaria de ouvir? Então, é um processo que está relacionado com tudo na nossa vida. Na nossa relação conjugal, na nossa relação de amizade, na empresa na qual nós trabalhamos, quantas vezes as pessoas distorcem o que falamos? Quantas vezes as pessoas distorcem essa compreensão? Porque se a gente pensar em comunicação, existem ruídos, e esses ruídos também são pessoais, né? Tem essas barreiras. A gente acaba reagindo de acordo com o que nós estamos sentindo com os gatilhos, que de repente são despertados com a fala do outro, com o comportamento do outro. E um dos agravantes disso, que geram mais ruídos ainda, é a ausência do feedback. Porque você entende, eu quis dizer uma coisa, você entendeu outra, mas não me diz. Não fala, olha, Lívia, eu não gostei, eu não entendi. É isso que mesmo que você quis dizer? Sim. Geralmente as pessoas não verbalizam. Sim. E aí impedem essa troca, que é tão importante na comunicação. Aconteceu uma situação, você falando isso, no meu consultório. Eu atendi um paciente, dei um feedback para ele sobre um comportamento específico. Ele foi para casa incomodado e falou: Lívia, você me falou isso, eu não concordei. Eu falei: não, mas como eu te disse? Não, eu quis te dizer, não foi da forma como você interpretou. Eu quis te dizer isso e isso, que você agiu daquela forma pensando. Então, é muito interessante, porque a gente vê isso na clínica, né? E até com os nossos filhos, né, Cris? Estávamos programando aqui, eu falando com a Cris, que esses dias eu fui fui conversar com meu filho, né? E falei sobre uma atitude dele que eu não tinha gostado. E ele falou assim: você não me ama, mamãe. Eu falei assim: não, eu te amo muito. Eu não amo o seu comportamento. Eu não gostei da sua atitude. É diferente. Muito diferente. É diferente, porque quando a gente vai dar esse feedback para os nossos filhos, para as pessoas com as quais convivemos, as pessoas embolam, né, as emoções, embola ali as percepções, confundem. E é interessante porque teve uma outra situação de duas crianças brigando e uma criança falou para outra: eu te odeio. Aí ele usou minha fala: você não odeia o fulano, você não gosta do que o fulano fez. Que legal. Né? Você não concorda com a atitude do fulano. Que é isso? As crianças falam, mas de uma forma muito... né? E nós adultos também falamos. A gente embola muito. Muito, né? Demais.
Essa sua fala foi interessante, Lívia, porque acontece da mesma forma dentro das empresas, né? Então, assim, é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em dar e também dificuldade em receber feedback. Porque as pessoas interpretam de uma maneira diferente ou não sabem dar feedback. Então, quando vão dar confrontar alguma coisa com o colaborador, acaba trazendo um comportamento negativo, ou seja, sem embasamento, sem um cuidado, que isso acaba levando a pessoa a entender como uma crítica. E não é crítica. Feedback é muito diferente de crítica. Sim. E essa é uma das grandes dificuldades, essa é uma das grandes formas de resistência dos feedbacks dentro das empresas. Fora o fato de que tanto gestores quanto colaboradores não sabem nem dar e nem receber feedback. Cristiane, então como é que a gente faz? Preparo, né? Precisa de preparo, você precisa ler, estudar o que é o feedback, o que é essa ferramenta, qual a melhor forma de fazer um feedback, se você é a pessoa que vai dar o feedback. E, por outro lado, quem vai receber é importante entender isso também. Precisa ter um comportamento adequado também para receber, né? Ouvir atentamente. Então, aqui a gente vai trazer algumas dicas, tá? Para ajudar nesse preparo para dar o feedback, ok? Cris, antes de você falar das dicas, acredito que a palavra-chave para o feedback é comportamento, né? Sim. O gestor, quando ele for oferecer um feedback, dar um feedback, ele tem que pensar no comportamento do colaborador. Qual é esse comportamento? Uma atitude específica naquele local específico, numa situação específica. Exemplo, quero falar para o meu colaborador que ele está atrasando com frequência. Então, pega o espelho de ponto do colaborador e quando você for conversar com ele, você tem um instrumento, que é a folha de ponto. Então, você está falando, não é porque você não tem afinidade com fulano, porque o Beltrano falou do fulano, que isso acontece mais na Rádio Peão, né? É um cuidado. O psicologismo, eu acho que o fulano não está agindo bem. Você não acha por quê? Ele não atendeu a média em que ponto? Então, o feedback, ele precisa de ser norteado, sustentado por um instrumento. Que seja um instrumento eletrônico para você conferir, que seja algo que você acompanha com frequência. Então, ele tem que ser pontual. O feedback tem que ser pontual. Tem que ser em relação a um comportamento e não em relação à personalidade do sujeito. Né? Porque eu acho que os grandes gestores têm dificuldades nesse sentido. Mas o que eu vou falar? Como eu vou falar? Você vai falar da conduta X, da conduta Y, e não do sujeito. Senão vira terapia. Né? É a principal é a conduta. Coisa a se atentar na hora de dar um feedback. Porque existem, basicamente, 3 tipos de feedback. O positivo, o negativo e o construtivo, ok? O positivo, o intuito dele é elogiar um comportamento adequado que a pessoa teve, certo? Para quê? Para que a pessoa continue repetindo aquele comportamento. O negativo é o oposto disso. Mas o negativo é quando você faz uma crítica a um comportamento sem muito sentido. E o construtivo é quando você vai chamar a atenção de uma pessoa, por exemplo, conversar com ela sobre um comportamento inadequado e que é importante que seja modificado. Aí, olha a diferença. Por quê? Alguns autores defendem a ideia de que é importante que a gente faça o feedback sanduíche. Né? Que é o famoso sanduíche. Primeiro com um comportamento positivo, depois você vem com um comportamento inadequado, depois você volta com o positivo. Para quê? Para que você já comece o processo de feedback de uma maneira mais leve, sem muitas resistências, né? Para que dê uma abertura, para que o colaborador te dê aquela abertura para que você venha com um comportamento inadequado, para depois você vir novamente com algo positivo e o fundamental, um plano de ação. Ou seja, como a empresa, como eu, enquanto gestor, posso te ajudar a melhorar esse comportamento. Porque de nada adianta você ir lá, faz, né, cita os comportamentos e tal, tá bom, e fica por isso mesmo. Já vai ajudar. Confesso que já ajuda o colaborador, a partir do momento que o colaborador entenda aquela mudança, que a mudança é necessária. Mas quando a pessoa traz já algo, um plano de ação, como se oferece para ajudar, né?
se coloca à disposição, já vai ajudar muito mais o colaborador, porque ele vai entender muito mais que a empresa não está ali no intuito de criticá-lo, mas no intuito de ajudá-lo a construir um comportamento melhor, um comportamento mais adequado. Porque os comportamentos, quando eles são mais adequados, eles vão impactar lá na frente no clima organizacional. Uhum. Sim. Né? Então, uma coisa acaba gerando outra, então é fundamental. Mas a gente tem mais dicas, tá? Para fazer um feedback. Vamos lá? Bom, temos algumas dicas. Primeira coisa, você, enquanto gestor, que vai dar o feedback, ok? Primeira coisa, se prepara para aquele momento. Nas empresas é importante a gente criar primeiro uma cultura de feedback. Mensalmente a gente dá um feedback, quinzenalmente. É claro que tem situações que acontecem no dia a dia que de repente não dá para esperar esse tempo. Uhum. Mas para quê? Para que as pessoas se acostumem com o feedback. Porque a partir do momento que isso vira uma cultura organizacional, as pessoas vão tendo menos resistência, vão aproveitando mais dessa ferramenta, né? E não ficando com medo. Porque quando a gente fala que o feedback é uma avaliação, é uma forma de avaliação, a gente já fala, meu Deus, né? Estou sendo avaliado. Pronto, aí já vem a resistência. Então, para tirar essa resistência, cria-se uma cultura de feedback. Depois de eu me preparar para dar esse feedback, né, ou seja, saber exatamente o que eu vou falar, aí eu preciso escrever um roteiro. Vou escrever um roteiro de todos os comportamentos que eu observei, por exemplo, da Lívia, enquanto minha colaboradora, vou lá, anoto, e aí sim, para quê? Para que eu já tenha um norte, para que eu tenha um fio condutor na hora de dar o feedback para a Lívia. Qual é a próxima etapa, Lívia? A terceira. Quebrar o gelo, né? Uhum. Que aí é onde que alguns teóricos defendem essa possibilidade de falar algumas características positivas para que depois você venha com que realmente possa ser alterado, modificado. Esse quebrar o gelo, às vezes é tomar um café com o colaborador, conversar com ele um outro assunto para depois entrar especificamente no assunto que precisa ser focado, ser abordado, né? É bem essa quebra de gelo é tão importante. Ajuda, né? Ajuda. Um outro ponto, depois do quebra-gelo, né, é trazer um briefing, um resumo. Fala, olha, fulano, a gente vai falar sobre isso, isso e isso hoje. Explica o que é o feedback, como que ele vai acontecer, para que a pessoa fique mais tranquila, tá? É super importante. Depois disso, a pessoa tem que ser sincera, né? Pontuando realmente o objetivo do feedback. E quando nós falamos de quebrar o gelo, às vezes já falar das qualidades, das competências, das potencialidades do colaborador, já entra nesse cesto que é ressaltar os pontos fortes, né? Isso mesmo. Para depois falar das fragilidades, do que pode ser melhorado. E para evitar, quando a gente fala dos pontos fortes da pessoa, trazer exemplos reais de bom comportamento. Olha, quando você se comportou daquela forma, quando você tratou disso daquela forma, foi muito bacana. É claro que assim, eu defendo a ideia de que o feedback positivo ele pode ser dado a qualquer momento. Né? O colaborador bateu uma meta, ou qualquer ação que ele tenha feito de positivo no dia a dia, é importante que você diga para ele. Olha, cara, parabéns, nossa, você foi muito bem. Né? É claro, é informal nesse momento, mas depois é importante que, de uma maneira mais formal, como essa que nós estamos falando, você pontue novamente. Mas trazer o feedback informal também funciona bastante para trazer engajamento daquele colaborador, para que ele fique satisfeito, né? Melhora o clima organizacional, porque a grande reclamação que a gente tem, né, Lívia, das pessoas falam para a gente assim, nossa, mas na minha empresa não tem feedback, só tem feedback negativo. Ninguém fala nada. Eu faço 20 coisas certas, ninguém fala nada. Se eu faço uma errada, pronto, aí vai falar. Olha como é ruim isso. Né? Isso gera um descrédito para o gestor, isso gera conflitos, coisas totalmente negativas que não fazem sentido. Né? Então, assim, por isso que é preciso que haja um feedback assim, mais real mesmo, formal, para que as pessoas entendam realmente qual é o objetivo de você estar ali. E aí é onde que a ferramenta é essencial, né? Que seja um documento, que seja um registro de algo efetivo,
para pontuar, olha, se for um relatório, ó, esse relatório aqui, você escreveu isso, você podia aprofundar nisso, porque quando temos auditoria, eles ressaltam tal item. Então, é um instrumento, é um documento que você está mostrando para o funcionário. É isso mesmo. Isso é importante, né? Onde que entra nessa questão dos dados reais. E o plano de ação, Cris, que acho que vai ficar para o próximo vídeo, né? Vamos propor o plano de ação para o próximo vídeo? Vamos. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse plano de ação? Como que nós podemos fazer um feedback eficaz? Como que nós podemos colaborar tanto enquanto gestores, quanto enquanto pares, colaboradores, porque a gente pode dar o feedback, como a Cris falou, em qualquer momento, em qualquer situação. Exatamente. Né? Não somente na empresa, na área organizacional. É no dia a dia, No né? dia a gente dia. precisa levar essa ferramenta para a nossa vida. Isso! Feedback é para a vida, hein? Pra vida, hein? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.